Eu queria saudar a todos com a bendita e gloriosa paz de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos quantos, estando em casa, estão conectados à página da congregação Jesus estão conectados a nós para certamente ouvirem a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Espero que o Senhor esteja profundamente falando consigo, esteja trazendo uma palavra de vida, esteja trazendo uma palavra de edificação, de crescimento em Cristo Jesus. Que venhamos a prosseguir em conhecer a Deus, que possamos nos aprofundar no conhecimento de sua graça, no conhecimento de sua palavra e no conhecimento da verdade. Deus seja louvado por isso. Deus seja glorificado por todas essas coisas. Amém. Nós temos estado a estudar nesses dias o jejum segundo Jesus. Sendo hoje domingo e domingo da Páscoa, não vou fazê-lo, sem antes trazer um pouco de reflexão em torno da Páscoa. Poderíamos então construir um castelo de estudo bíblico em torno da Páscoa do Senhor, mas eu queria, na verdade, ler a última referência que o nosso mestre faz da Páscoa. Ele disse então em Lucas capítulo 22, versículo 1 a 16, o seguinte: disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Oh, glórias a Deus. Esse desejo de Jesus permanece intenso e inteiro. Ele vai assentar conosco outra vez para comer da Páscoa. Já passam 2000 anos que nós ceamos, comendo do pão e bebendo do vinho, em celebração, em anúncio da vinda de Jesus. Na verdade, o que nos restou como igreja de Cristo é a ceia. O sentido da Páscoa, nossa Páscoa cristã, é a ceia do Senhor que foi sendo desenvolvido no meio da igreja de Cristo. Nós não temos mais muitas referências, da Páscoa ritual na nova aliança, senão da ceia, pelo que os apóstolos assim agiram, e então Paulo também, que é o apóstolo mor da igreja, digo por causa da quantidade do trabalho, como ele mesmo fez referência também, trabalhou muito, e tudo quanto ele instituiu na igreja foi então essa ceia do Senhor, por ser esse único ritual que nos restou na graça, o ritual de sentar e comer o pão, que é seu corpo, e então o vinho, que também é igualmente símbolo de seu sangue, E fazendo isso, anunciamos a sua vinda, anunciamos a sua morte, anunciamos a ressurreição, e a ressurreição é a principal doutrina cristã, porque se Cristo não ressuscitou, então nossa fé falha, nossa pregação é inválida, mas porque Cristo ressuscitou, temos a certeza de que tudo quanto fizemos não é vão, e temos recompensa em Deus. E Paulo falar para Coríntios capítulo 15, disse, quando fala da ressurreição, ele termina dizendo, portanto, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Mas hoje, o nosso encerramento, embora eu venha a tratar claramente também da Páscoa ao longo da minha pré-eleição, dado que todo mundo sentou com esse espírito pascualino, de uma Páscoa muito mais santa do que todas as outras, que eram meramente mercantilistas, materialistas, uma Páscoa de ovo, uma Páscoa sem cordeiro, uma Páscoa sem sangue, uma Páscoa sem corpo, sem sangue, uma Páscoa sem Cristo, uma Páscoa onde o cordeiro é substituído por um coelho, onde o sangue é substituído por ovos decorados, uma Páscoa colorida, mas que não aponta para a cruz de Cristo. Glórias a Deus, que essa Páscoa da quarentena é uma Páscoa onde as famílias podem outra vez se assentar, como quando Moisés instituiu
lá sair do Egito, podemos assentar e anunciar aos filhos que esta é a Páscoa do Senhor. Diga para os vossos filhos em casa: essa é a Páscoa do Senhor. Páscoa é Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Na sexta-feira ele foi morto, mas pela manhã de domingo, ao amanhecer do domingo, ao começar da semana, ele reviveu. Glórias a Deus. Uma nova semana começa, um novo dia começa, um dia de criação. Deus disse: haja. Deus disse: haja. Deus disse: haja. Por que nós também cultuamos ao domingo? Porque esse é o dia da ressurreição do Senhor. Porque nesse dia começou um novo haja. Haja luz. Glórias a Deus. Haja luz. E toda a semana se torna produtiva. Porque começamos domingo ouvindo que a luz nasceu, reviveu. Aquele que foi morto reviveu. A nova criação de Deus começou naquele primeiro dia da semana, logo ao amanhecer do domingo, quando as mulheres levavam o perfume atrasadamente para perfumar o seu corpo, mas ele não devia ser perfumado morto, porque já havia sido perfumado vivo, com o perfume aos pés, cabelo nos pés, lágrima. Ele já havia sido antecipadamente perfumado, porque ninguém o perfumaria, porque na sexta-feira foi morto e sepultado. Ao sábado era um dia de descanso, ninguém podia tocar em seu corpo. Quando desejavam tocar no domingo, já ninguém mais podia tocar, porque o corpo já não era cadáver, agora era um corpo glorioso, um corpo que fazia com que as paredes se tornassem completamente vãs e vazias, não se tornasse mais impedimento. Um corpo sem impedimentos traspassava paredes, as paredes se tornavam como se vento diante daquele corpo glorioso, aquele corpo que, sendo glorioso, ainda tem acesso ao comer pão, a comer peixe, a saudar, a ser tocado e a tocar, mas ao mesmo tempo a atingir lugares quânticos que não podem ser compreendidos nem pelo avanço da ciência. Glórias ao nosso Cristo. Ele foi morto e reviveu, e nos dá garantia de que, se cremos nele, nosso trabalho também não é vão. E temos a plena convicção, assim como Moisés instituiu a primeira Páscoa no Egito, onde as famílias poderiam ter um cordeiro, assim como nós hoje glorificamos a Deus pela nossa Páscoa, onde nosso cordeiro não é mais um animal, é apenas um único cordeiro, Filho de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que morrendo na cruz matou a morte, ao ressuscitar trouxe o certificado da morte, e glórias a Deus, não só matou a morte, desmortificou a morte de tal maneira que a morte já não mata aquele que em Cristo vive. Glórias a Deus. Esta é a mensagem da Páscoa, essa é a mensagem que pregamos, essa é a mensagem que anunciamos, essa é a proclamação da igreja. Cristo vive, a sepultura está aberta e está vazia. Maomé morreu e está morto, Buda morreu e está morto, Allan Kardec morreu e está morto, todos morrem e ficam mortos, mas Jesus morreu e está vivo. A sua sepultura está vazia, nada podia lhe conter. Aquele que tirava os homens da morte e tira a morte dos homens, ele mesmo foi ressuscitado pelo Pai. O Espírito Santo ressuscitou, e esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo vivificará o teu corpo mortal. Se você crê, essa é a Páscoa do Senhor, essa é a Páscoa. Aos que estão assistindo em live, aos que estão assistindo depois no YouTube, Cristo é a nossa Páscoa. E glórias a Deus que nós nos assentaremos com Ele outra vez, na mesma mesa com Abraão, Isaac e Jacó, com homens vindo do Oriente e do Ocidente, e nela comeremos outra vez. Outra vez. Oh, aleluia. Deseje isso mais do que sexo, deseje isso mais do que viagens, deseje isso mais do que dinheiro, deseje isso mais do que casas, deseje isso mais do que carros, deseje isso mais do que bens, deseje isso mais do que fama. Faça como Paulo: eu não quero saber de outra coisa, eu só quero saber do Cristo ressurreto. Eu não procurei saber dentre vós de outras coisas, senão de Cristo. Amados, nota, o coronavírus veio mostrar que viagens não valem muito. O coronavírus veio mostrar, precisamos do coronavírus. Jesus sempre nos anunciou isso, mas precisamos de um corona, de um vírus invisível para crer que final dinheiro não vale tanto, que mulheres não valem tanto, que carros não valem tanto, que casas não valem tanto. Ter casas da praia, casas da montanha, casas não valem tanto, mas vale ter Cristo, porque a única coisa que o coronavírus não veio tirar é Cristo do coração, é Cristo da alma, é Cristo do Espírito, é certeza da vida. E até os que não podiam crer, hoje podem nessa Páscoa ouvir a mensagem da cruz, porque nenhum
vírus invisível que é visível aos olhos de Deus pode arrancar a esperança de quem está em Cristo. O que me separará do amor de Cristo? A dor, o sofrimento, o presente, o porvir, o vírus, as doenças, nada me separará do amor de Jesus. Oh, aleluia! Essa é a mensagem da Páscoa. Por isso, a todas as igrejas que estão a cear nesse dia, proclame a vinda. Anuncie a vinda, como Paulo diz, até que Cristo venha. Que essa seja a nossa meditação, seja a exortação da nossa reflexão, seja a entrega da flexão da nossa alma, da sensibilidade do nosso espírito, da liberalidade das nossas mãos, da entrega e dedicação dos nossos pés. Formoso tem de ser os pés dos que anunciam boas novas. As mãos não podem fraquejar, não podem se cansar. Os jovens precisam voar como águia. Os que confiam no Senhor precisam ser inabaláveis como a montanha de Sião. Precisamos outra vez declarar firmemente ao mundo: não temos esperança na tecnologia, temos em Jesus. Não temos esperança na medicina, temos em Jesus. Não temos esperança na economia, temos em Jesus. Não temos esperança na política, temos em Jesus. Não temos esperança nos rituais, temos em Jesus. Não temos esperança na religião dos homens, temos na religião pura e imaculada em Jesus. Jesus é a nossa pregação, Ele é a nossa Páscoa. Eu espero que Deus esteja falando consigo nesta manhã. Talvez eu volte a isso. Volte a falar da Páscoa, mas eu preciso terminar com o programa. Nessa Páscoa, nós então declaramos dia de jejum. Assembleia de Deus Pentecostal, a denominação a que pertencemos, na voz de Sua Excelência, Reverendo Francisco Domingos Sebastião, declarou o jejum que está a terminar hoje. E hoje mesmo tem um jejum também nacional. Eu receio que não tenha sido apenas um encontro ecumênico. Não entro para caminhos de crítica, senão para dizer que nesse momento em que a igreja precisa jejuar, em que os homens se entregam para jejuar, não faço questão de levantar outras críticas, acreditando assim que em Nínive até os animais jejuaram. Então, se for a Deus dos céus, que jejuem todos e creiam todos que a solução só pode vir de Deus. E quando a solução vier, espero que as pessoas não esqueçam Deus da solução, mas se entreguem a Ele. Hoje podemos ter certeza que nenhum homem é poderoso. Os avanços bélicos foram todos desafiados por um vírus invisível. Tanques de maneira estúpida foram colocados nas ruas dos países de vários países do mundo. Tanques, né, para matar um vírus invisível que não pode ser visto nem pelo olho, né, para controlar a população estressada, assustada, pessoas completamente depressivas, algumas incrédulas se metendo na rua. Mas glórias a Deus, Deus está passando por nós. Também essa é a Páscoa do Senhor. Glórias ao nosso Cristo. Mas deixa aqui seguir o meu programa, o jejum segundo Jesus. Eu vou terminar meu estudo hoje, ok? E espero que lá em casa você tenha seu caderno para fazer seus apontamentos e ser abençoado por essa palavra. Começamos o jejum, falando de jejum no domingo passado, o jejum segundo Jesus, no domingo passado, terça-feira, quinta-feira e domingo. Aqueles que não estão a assistir online, depois podem ir à página da igreja no YouTube e ter acesso então a todos estudos bíblicos, né, ao longo desses dias. Não vou mais fazer resumos, porque os que vão assistir, né, poderão sentir-se afetados quanto à reposição e à repetição, querendo passar para outras fases. Ok, nós lemos Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, ok? Que diz o seguinte: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará.
Glórias a Deus. Pai, fale conosco mais uma vez. Obrigado por esses dias que o Senhor nos ensinou coisas interessantes, maravilhosas, e temos plena convicção que a Bíblia inesgotável ainda tem, Senhor, assuntos para a nossa vida. Nesse dia de conclusão, venha trazer, Pai, a nós lucidez para que possamos entender o jejum segundo Jesus. Que a Tua palavra seja viva e orientadora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria dizer, tomem vossos assentos, mas vocês estão em casa. Mas amém. Quem estava aí de pé pode tomar o seu assento, então assistir de pé com o telefone nas mãos, ou computador, ou iPad. Deus abençoe. Amados, durante esses 3 dias anteriores, hoje no quarto, ficamos falando sobre o jejum segundo Jesus. Na verdade, no primeiro dia, procurei ler o texto, explicar o contexto em que Jesus coloca essa afirmação, né? Que num contexto em que Jesus falava de oração. E então referiu a esmola, referiu o jejum e então também a oração, colocando assim, quando orares, quando deres esmola e quando jejuares, apontando que jejum não é uma condicional, não é se jejuares, é quando jejuares, não é se orares, é quando orares, não é se deres esmola, é quando deres esmola, apontando assim que existe um tempo definido em que o cristão precisa fazer essas coisas, que precisa dar esmola, que precisa orar, que já é uma constância na vida cristã e precisa jejuar. E então, durante os dias, fomos mostrando o que é que não é jejum, quais são os jejuns que não agradam a Deus, né? Os tipos de jejum. Existe jejum total, existe jejum parcial, e alguns até podem chamar o jejum com água um outro tipo de jejum. O jejum total é o afastamento total, né, pelo tempo determinado de comida. Não faz chegar comida a ti por um tempo determinado, totalmente. Nem comida, nem água. Outros chamam jejum com água, o jejum em que você tem afastamento de comida, mas bebe água. E os outros parcial, aquele tempo curto de jejum, né? A oração e jejum, né, em parcialidade, ok? Então nós fomos durante todos esses dias estudando isso. Apontamos também os tipos de jejum na quinta-feira que existem nas Escrituras, né? O jejum feito a partir do Antigo Testamento e o jejum feito no Novo Testamento. E para que se fazia o jejum? Quais são as razões por que se jejuava, né? No Antigo Testamento sabemos que por consagração, por luto, por aflição, pelo arrependimento dos pecados, havia jejum na igreja para começar o ministério. O próprio Jesus, para enviar ministros, como foi enviado Barnabé e Paulo, para consagrar ministros da igreja local, como também no capítulo 14, temos a consagração de presbíteros na igreja, com imposição de mãos e jejum. No capítulo 13 de Atos, temos a igreja de Antioquia, que estava a jejuar, simplesmente para adorar, depois jejuou para enviar ministros, a missão segundo a vontade do Espírito Santo. Deixamos claro que o Espírito Santo não deu nenhuma orientação clara para que eles jejuassem, senão uma orientação clara para que eles enviassem Barnabé e Paulo, só que neste enviar eles oraram e jejuaram, porque quando o Espírito Santo falou para eles enviar Barnabé e Paulo, eles estavam em oração e jejum. Então isso deve ficar claro, esse é um jejum da graça. Agora, eu queria fazer minha conclusão, ok? Não queria discorrer sobre esses assuntos, naquele peso de que talvez as pessoas que venham a ouvir hoje não venham a compreender a completude, né? Só venham a ver a ponta do iceberg e não conhecem o corpo todo, mas nós já viemos de uma base anterior nos dias passados, ok? O jejum feito por Jesus é um jejum novo, que só pode ser feito por uma pessoa nova. Eu fiz meus apontamentos e vou lê-lo e enquanto vou falando calmamente, ok? Nós tínhamos explicado esse texto, né? Primeiro, Jesus começa trazendo o antítipo, né, do jejum que não devia ser feito, né, pela igreja. Jesus, ensinando sobre jejum, ele ensina primeiro na contramão do jejum que era habitualmente feito pela comunidade judia, né, onde estavam inseridos os discípulos de Jesus e o povo que Jesus pregava. Então Jesus começa dizendo: quando jejuares, não vos mostreis. Ele estava a tirar primeiro todas as características, né, do jejum dos hipócritas. Jesus chama isso, chama nome, né, dá nome certo a cada coisa. E Jesus chama hipócritas. Por que hipócritas? Porque o jejum deles só tinha valor aparente, o valor da aparência, né? O jejum do oba-oba. E nós também na quinta-feira estudamos
as razões por que não se deve jejuar. Não se deve jejuar para se mostrar superior como o fariseu em Lucas, que batia no peito e dizia eu sou melhor do que esse. Não podemos jejuar para apenas aparecer diante das pessoas que nós jejuamos. Isso é hipocrisia. Não podemos jejuar para competir como fazem alguns. Um bateu 21, outro quer bater 40. Um fez 3 dias sem comer, eu vou bater 7. Não se pode jejuar simplesmente para saber o quanto você consegue jejuar. Não. Nós aprendemos isso na quinta-feira e você pode depois ir na página da congregação assistir o live, ok? Então, nós hoje queremos terminar esse estudo dizendo o que é o jejum segundo Jesus. Quando nós estudamos Jesus Cristo, nós precisamos ter em conta o que Jesus fala em Lucas capítulo 5, versículo 33 a 39. Eu vou ler, você se tiver sua Bíblia pode confirmar lá em casa. Em Lucas capítulo 5, versículo 33 a 39, acontece o seguinte episódio. Disseram-lhe eles, os fariseus, então... Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então naqueles dias jejuarão. Disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém tendo bebido o vinho, o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Amados, ali muita gente quando olha para esse texto, você precisa compreender o que Jesus disse. Esse texto precisa ser lido dentro do contexto. Não apenas pegar uma frase isolada para aqueles que então querem reafirmar o jejum daquela maneira ritualística. Ok? Onde Jesus termina dizendo o vinho velho é melhor do que o novo. Ou então, também não pode se dar ao caso que venham aqueles que venham a inutilizar o jejum. Porque Jesus deixa claro aqui, trazendo pelo menos 3 exemplos, 3 símbolos sobre o que o jejum representaria na graça. O que o jejum representaria para nós. Jesus responde aos fariseus que vieram dizer que os teus discípulos não oram, não jejuam, só comem e bebem. E os discípulos fariseus e de João Batista oram e jejuam. Então Jesus aqui não estava a responder apenas a questão do jejum, estava também a responder a questão da oração. Se esse versículo for usado para inutilizar o jejum, devia ser usado para inutilizar a oração, porque a base de Jesus é consoante a oração e o jejum. Porque quando nós analisamos o ministério de Jesus e o ministério de professor e de mestre de Jesus, vamos compreender que Jesus não obrigava os seus discípulos nem a orar, nem a jejuar. E o dia que os discípulos não oraram, pediram para aprender sobre oração, Jesus os ensinou. E Jesus não ensinou apenas sobre oração, Jesus os ensinou sobre jejum. E vou falar isso também daqui a pouco, ok? Jesus os ensinou sobre jejum, mas Jesus nunca os obrigou nem a orar, nem a jejuar, porque Jesus não queria a oração velha, nem queria o jejum velho. Porque essas orações velhas que se dirigiam ao Senhor era uma oração do passado. Era uma oração que não tinha os conteúdos da graça. Quando os discípulos pedem para aprenderem a orar, Jesus começa a oração de uma maneira nova. Pai nosso que estás nos céus. Mostrando assim que Moisés não orou desse jeito, Abraão, Isaac e Jacó não oraram desse jeito, José não orou desse jeito, Daniel não orou desse jeito, Jeremias não orou pai. Ninguém ousou dizer pai, mas Jesus disse, vocês vão dizer pai, porque eu sou filho e vou vos fazer comigo filho, herdeiros de meu pai e co-herdeiros comigo. E vocês podem chegar intimamente, podem chegar com ousadia, podem chegar sem limites, podem chegar sem barreira, podem ter acesso à ponte de ligação e dizer pai. Podem ter ousadia para entrar além véu e dizer pai. Não é mais uma relação serviçal, é uma relação familiar com Deus. Pai! Oh, glórias a Deus! Então Jesus tinha uma oração nova para nos ensinar e Jesus tinha um jejum novo para nos ensinar. Como nós estamos a falar diretamente de oração, deixa-me apegar ao jejum segundo Jesus.
Então Jesus usa essas três expressões, ok? Jesus usa primeiro as bodas, os amigos do noivo não vão ficar a jejuar enquanto o noivo está com eles. O noivo está com eles, vão passar fome para quê? Mas quando lhes for tirar do noivo, eles jejuarão. Primeira questão, Jesus estava a dizer, eles estão comigo, não precisam de jejum. Eles jejuariam para ter acesso à comunhão comigo e eu tenho comunhão com eles, não precisa. Ok? Para renovar, para ter acesso, para mortificar a carne, não precisa. E nem precisam orar ainda, né? Embora Jesus estava lhes ensinando a oração, nunca os obrigou. Sempre que Jesus quisesse orar, Jesus ia orar sozinho. O dia que Jesus os pediu para orar, foi a última vez aos 3 discípulos em Getsemane, e eles estavam cheios de sono, carregados de sono, porque não tinham nem hábitos de orar, não tinham nem costume de orar, não estavam nem acostumados a orar, e naquele dia Jesus queria que eles aprendessem a intercessão, a velar com ele em oração, por causa daquele momento lúgubre, aquele momento negro, aquele momento trevas, que Jesus estava então colocado pelo próprio Pai, que eu estava a descarregar aquele cálice pesado, que ele pediu, se possível, que o arrancassem dele. Mas o Pai então quis assim, que todo o sofrimento, todo o cálice que era para ser derramado sobre você e eu, fosse colocado sobre Jesus, para que toda a justiça que Jesus tem nos fosse dada em justificação. Aleluia. E Jesus então fala das bodas, Jesus fala do vinho novo, né? Porque esse vinho novo ia destruir não só o vinho, ia destruir também o vaso, para dizer que se Jesus nos desse esse jejum novo a uma pessoa velha, a pessoa velha era destruída por ele e o jejum novo também se perdia. Então Jesus estava a conservar quer o velho, quer o novo. É melhor que o velho fique velho e o novo seja novo, e não misture essas coisas, porque uma vai destruir a outra. Não vai haver senão paradoxos, incompreensões em relação a isso. E vocês podem conferir essa verdade hoje, porque jejum muitas vezes é dado a pessoas que não têm nem compromisso com Deus. Muita gente orienta até ímpios a fazer jejum para conseguir um emprego, um jejum para matar o patrão dele. É um jejum velho dado à pessoa velha, e todos se envelhecem por ali, né? Não tem sentido algum. E nós falamos também isso na quinta-feira, pessoas que jejuam pelo motivo errado, como por exemplo aí os judeus que estavam a jejuar para matar Paulo, diz, nós não comeremos nem beberemos até que Paulo morra. É uma forma errada de jejuar. Infelizmente, muitos de nossos irmãos, principalmente alguns pentecostais e neopentecostais, acabam jejuando até para o outro morrer. Amado, se alguém um dia jejuou e depois jejuou por alguém para morrer, e essa pessoa morreu, quem te atendeu foi Satanás. Quem te atendeu foi o diabo. Tenha certeza disso. Glórias a Deus. E o vinho se romperá, ok? E Jesus então fala também do remendo novo, né, em pano velho. E o pano vai se rasgar, o remendo também vai se perder. Oh, glórias a Deus. Então, o jejum segundo Jesus não precisa ser um jejum dorido. O jejum da graça é um jejum novo. É um jejum prazeroso. Eu fiquei até 4 horas da manhã tentando pegar alguns pontos enquanto escrevia e orava para falar com os irmãos hoje. E então fiz meus apontamentos, amados. Jesus nos deu um jejum novo, mas que só serve a pessoas novas. Logo, eu não posso apenas te ensinar a jejuar conforme Jesus. Eu antes tenho que lhe dizer, como um evangelista, que você precisa crer em Jesus. Antes que você jejue, antes que você entre e faça uso dos meios da graça, assim como a oração é um meio da graça, o jejum é um meio da graça. Antes que você faça uso de qualquer meio da graça, você precisa crer na graça. Você precisa dizer, eu estou aqui, arrependo-me dos meus pecados, Pai. Assim como o Senhor na cruz anulou, matou o pecado, eu confesso-te com a minha boca, creio com o meu coração que és meu Senhor. Se entrega em verdade, larga o erro, aceite o Espírito Santo que regenera, e hoje você pode ter acesso a esses meios da graça, a oração na graça e ao jejum da graça. O jejum da graça não é um jejum de dor, é um jejum de prazer. Grave isso, é um jejum de prazer. Não é um jejum que desfigura o rosto, é um jejum que alegra a alma. Não é um jejum da sujeira, é um jejum da limpeza. Não é um jejum do teatro, é um jejum da vida. Não é um jejum do sofrimento, é um jejum da liberdade. O jejum segundo Jesus é um outro tipo de comida. Se tiver assistido com alguém, pode falar, eu gosto, nós somos pentecostais e falamos mesmo assim. Fala, esse jejum é um outro tipo de comida. O jejum na graça é outro tipo de comida. Daqui a pouco eu vou lhe explicar isso. Em Jesus, o jejum é outro tipo de comida. É outra forma de comer. Em Jesus,
Jejum é missão que deixa tudo para depois. Aleluia. Amado, porque quando você jejua, você se priva de água, você se priva de comer, você se priva. Você está querendo dizer o quê? É um símbolo, aqui pode ser um símbolo. Você está querendo dizer o quê? Que Jesus nesse momento, minha concentração na oração, minha concentração em Deus, é o meu maior prazer agora. Não estou preocupado com pão e peixe, não estou preocupado com água, com leite, eu estou preocupado em me concentrar. Nós já dissemos que jejum não muda Deus, muda você. O jejum não faz com que Deus te preste mais atenção, faz com que você preste mais atenção a Deus. É o momento em que você se priva de todas as exterioridades, se priva de toda a materialidade, se priva de toda a concentração externa, de todo o prazer carnal, e você subjuga a tua própria carne para que então, em concentração plena do Espírito, você olhe para Deus. O jejum é o momento em que o Espírito que cobiça contra a carne esmaga a carne para que a concentração seja plena. O jejum da graça é o jejum conforme Pedro realizou, orando em casa e aparecendo aquele cesto, mata e come, aquele lençol estendido, e ele não entendeu nada. E ele se privou de comer aquelas coisas impuras, ok? Embora seja aquilo um símbolo de que estava para acontecer depois. Não chame impuro aquilo que eu santifiquei. E depois surgiu o bater da porta. É um jejum da graça, ok? A única fome que o jejum da graça sente é a fome de Jesus. Guarde isso, aponta. A fome que o jejum da graça sente é fome por Jesus. Sempre que você jejua na graça, você precisa jejuar à medida em que tua fome vai, a fome do estômago, a fome da carne, vai de encontro à fome que você tem de Jesus. Por isso, sempre que encontro um homem que muito jejua, e não jejua teatralmente, não jejua para desfigurar o rosto, não jejua como hipócrita, não jejua como jejuavam os antigos, ele jejua para que a sua fome da barriga alcance a sua fome por Jesus. Na verdade, é mais uma manifestação da fome que eu tenho por Jesus. Eu tenho uma fome intensa, por isso em Lucas ele diz assim, que quando lhes for tirado o noivo, eles jejuarão. Por que eles jejuarão só quando lhes for tirado o noivo? Porque vai surgir uma fome por Jesus, uma fome por sua presença, uma fome por sua manifestação, uma fome por sua glória. Então sempre que alguém jejua na graça, ele quer atingir com a fome do corpo a fome que ele tem no Espírito, a fome que ele tem de Jesus, a fome que ele tem de ver a glória de Deus. Então ele não quer sair do quarto até que a glória de Deus se manifesta. Ele não quer sair. Então ali chama, vem dar comer. Não, eu quero mais. Oh, glórias a Deus, eu quero mais. Oh, eu me lembro. Minha mamãe Luísa, Deus te abençoe, minha mãe. Deus vai lhe recompensar por tudo quanto você fez de mim também. Minha mãe muitas vezes via me chamar, lembro de algumas vezes ainda adolescente da casa da mamãe, e orávamos aí horas e horas. Às vezes eu entrava no quarto por volta das 10 horas, só saía às 17, outras vezes às 7, quando não era meu dia de fazer trabalho. Quando era meu dia, saía para limpar o chão, lavar a louça, e depois então de fazer tudo isso, eu voltava no quarto e orava até quando o sol desaparecia do céu, quando a escuridão começava a tapar aqueles furos do teto que davam entrada aos raios de sol lá no quarto. Eu orava intensamente, e minha mãe veio chamar, toma, tá bicho, guarda. Amados, era uma fome que eu tinha por Jesus, que a fome do corpo estava aí no encontro dele. Então já fiquei dias sem comer, já fiquei dias em oração, já fiquei 7 dias sem comer, 10 dias sem comer e sem beber, já pela graça de Deus, só para fortalecer tua fé, não para se mostrar, já aconteceu há muitos anos, já fiquei 16 dias sem comer e sem beber. O que é que eu queria então alcançar? Eu queria que a minha fome no corpo atingisse a minha fome no espírito, chegasse até aquele momento em que eu estava desejando comer mais de Deus. E como eu já disse, não é o céu que tem falta de pão, nós é que temos falta de fome. Não é o céu que tem falta de água, nós é que temos falta de sede. Coloque a tua sede em ação, deseja beber. Porque se você tiver sem sede, como é que você vai beber da água? Se você tiver sem fome, como é que você vai comer do pão? Você precisa se encher dessa fome, desse desejo. Oh, glórias a Deus. Quem jejua em Cristo, jejua até onde sua fome por Jesus chega. Quem jejua em Jesus, jejua até onde sua fome por Jesus chega. A fome da carne tenta atingir a fome espiritual. Essa fome inesgotável, insaciável. Essa fome não busca nada que está fora para trazê-la para dentro.
Mas sim, essa fome busca o que está dentro para trazê-la para fora. Guarde isso. A fome do jejum na graça não busca nada de fora para trazer dentro. A fome ou o jejum da graça busca coisas de dentro para trazer fora. Isso é muito forte. Amados, eu aprendi isso nessa madrugada. Amém. Cavei com essa mão, né? Cavei na terra, cavei aqui, né? Embaixo. Cavei nas escrituras com essas mãos, como diz Gesiel Nunes Gomes, e recebi com isso enquanto meditava. A fome da graça não é uma fome que busca lá fora o que precisa vir para dentro, mas busca de dentro o que precisa vir para fora. Significa isso. O que é que está fora? Pão, arroz, peixe, feijão, ok? Quando você tem fome carnal, você deseja que as coisas de fora entrem. Então, se alguém te apresentar um prato vermelho de lentilhas como Esaú, você até pode vender primogenitura. Você quer, não quero saber de dom, me dá comida, quero comer. Porque você tira de fora aquilo que precisa estar dentro e a tua fome acaba. Só que o jejum e a fome em Cristo Jesus é uma fome que deseja tirar de dentro aquilo que precisa vir para fora. Porque Cristo Jesus habita em nós. Como disse Paulo, não mais nós, não mais eu que vivo, Cristo é que vive em mim. Quando eu começo a jejuar, eu tenho uma fome diferente, um outro tipo de fome, que uma fome que é comida. Eu desejo de tirar de dentro alguma coisa que precisa vir para fora, um poder que precisa ser manifesto, uma graça que precisa ser mostrada, um poder, um Jesus que precisa ser visto na minha vida, Jesus que precisa ser visto na tua vida. Você está a perceber? É uma fome diferente. Não é uma fome de trazer de fora o que precisa entrar, mas de trazer de dentro o que precisa sair. Precisa sair para fora as nossas boas obras. Precisa sair para fora o nosso bom testemunho. Precisa sair para fora a nossa pregação ousada. Precisa sair para fora o poder de Deus colocado em mãos. Precisa sair para fora os dons que Ele confiou-nos, os talentos que Ele nos deu. Precisa isso ser manifesto. Por isso, no desejo de manifestar a glória de Deus, todas as riquezas que foram depositadas em nós, toda a bênção que nos foi confiada, eu jejuo. Eu sinto fome, esse tipo de fome, que não come, trazendo de fora o que precisa entrar, mas come, trazendo para fora o que precisa sair. Oh, aleluia. Eu não sei para vocês, mas isso é muito forte. Eu aprendi isso agora, nessa madrugada, e já estou quente com isso. Vou ir mais longe com isso, pela graça de Deus. Um outro tipo de fome, uma fome que busca outro tipo de comida. Deixa ir longe com esse estudo. Primeiro, um Jesus segundo Jesus, ok? Na quinta-feira nós vamos ter acesso a todos os Paulos que jejuaram, as razões por que jejuaram, mas eu queria falar apenas seis coisas simples acerca de Jesus, ok? Eu queria falar das 3 vezes que Jesus falou de jejum. São 3 vezes que Jesus estritamente fez consideração ao jejum, e eu gostaria que você, na sua Bíblia, seguisse, ok? Quantas vezes Jesus falou de jejum? 3 vezes. Claramente, assim, ensinando, instruindo. A primeira vez, Jesus fala de jejum em Mateus capítulo 6, versículo 16 a 18, ok? Que é o texto que nós lemos, que é o texto da nossa meditação. Jesus fala de jejum e diz: quando jejuares. Quando? Existe um tempo para jejuar. E Jesus responde a isso, ou ensina, não era uma resposta, era um desejo dele ensinar. Observando os hipócritas como jejuavam, Jesus então em Mateus 6, 16 a 18, Jesus ensina como jejuar. Como se jejua? Não mostrando aos homens. Quando é que se jejua? Quando for necessário. Para que se jejua? Para que Deus te recompensa. Jesus aqui pelo menos ensina as 3 razões porque se deve jejuar. Nos ensina como jejuar, quando jejuar e para que jejuar. Como jejuar? Não mostrando a ninguém, lavando o rosto, ungindo, né, o rosto, lavando a cabeça. Como se deve jejuar? Né? Não sendo como os hipócritas. Quando é que se deve jejuar? Ele nos explica um tempo estrito, mas ele diz quando se deve jejuar. Quando jejuares, quando chegar um dia que você sentir desejo de manifestar essa fome, de trazer a tua fome carnal na dimensão da tua fome espiritual, pela manifestação da glória de Deus. Quando chegar o dia de jejuar, você precisa jejuar. Para que jejuar? Você jejua para ter concentração, para se conectar ao Pai, para se conectar a Deus, para que Deus te recompensa. Você jejua no oculto, não mostrando para as pessoas. Você jejua sem anúncio, você jejua sem publicidade, você jejua sem banners, sem panfletos no Facebook, você jejua sem fotografias no monte, você jejua em secreto. Quando eu cresci na minha congregação, nos ensinavam a jejuar e não falar a ninguém. Meu líder, muito intensamente,
legalista na sua maneira de lidar conosco na manifestação da graça, dizia, não conte a ninguém. E às vezes nos sentíamos mal porque tínhamos que mentir. Não sei se era mentir mesmo. As pessoas vinham e nos perguntavam, como estás assim, por quê? Diz, não é nada, não estou só me sentir mal, estou me sentir mal. Não falávamos que estávamos de jejum. Nós nunca falávamos, não, já comi, vem então comer. Não, já comi. Né? Mas eu sei que não estávamos a mentir, porque estávamos a falar de um outro tipo de comida. Então, nós temos aqui essa razão. Primeiro, Jesus nos ensina o jejum certo. A primeira vez que Jesus nos ensina o jejum certo. Segunda vez que Jesus fala de jejum, Jesus responde sobre o não jejuar dos discípulos. Isso em Lucas, capítulo 5, versículo 33. Jesus fala sobre o jejum e também aprendemos algumas coisas. Aí aprendemos como jejuar, não jejuar como eles, jejuar de outra maneira. Quando jejuar, quando for necessário, quando chegar o dia de jejuar. Para que jejuar? Para que o Pai que veio em secreto nos recompense. E nos fariseus, ou quando chegaram, disseram, por que os teus discípulos não jejuam? Né? Essa é a questão. Por que não jejuam? Por que eles comem? Por que eles não oram? Ok? E Jesus então explica com outro tipo de como. Ele questiona-se como jejuarão se os amigos têm um noivo. Como jejuarão? Ok? Então Jesus diz, era impossível jejuar, ter um como jejuar, se ainda tem a pessoa com quem eles querem se conectar nos dias do jejum. Ok? Quando jejuarão? Jesus explica, quando lhes for tirado o noivo. Quando haver ausência física desse noivo, então eles jejuarão. Essa é a segunda vez que Jesus fala sobre jejum, na minha ordem aqui do esboço. Ok? Então, aqui temos o poder do jejum, o poder da concentração. Quando nós estamos a falar de jejum, para mim, deixa eu explicar algo. Sempre que nós olhamos para alguns irmãos católicos, o jejum toma o poder do dogma, por exemplo, católico, onde os ritos têm importância. Não só a soberania de Deus, mas os ritos têm alguma importância, como o batismo e outras coisas. São coisas necessárias para a salvação, embora só é a fé necessária para a salvação. Mas na católica os ritos têm alguma importância, ok? Por isso, então, nós, os protestantes, protestamos sobre essas coisas. Nos pentecostais, não os ortodoxos, mas principalmente neopentecostais, surge outra questão. O jejum extremamente tem importância, né, na oração, então eles levam no outro extremo. Aí temos outro grupo, os reformados, que acham que o jejum não tem valor algum, nem como meio de graça. Então temos esses três grupos. Temos os nossos irmãos católicos, que é rito, os pentecostais, que é ritualidade, é um fetiche, é um amuleto, ok, para alcançar coisas. E temos os reformados que isso ofende, né, a soberania de Deus. Isso que também não é verdade, porque o que Jesus fala, nos ensina, é ensino do soberano. O próprio soberano está a nos orientar a orar e jejuar, como também vamos aprender daqui a pouco, ok? Como meios de graça, Agora, para nós entendermos esse jejum é o poder da concentração. Sempre que Jesus trata desse jejum, no terceiro ensino que ele dá, nós dissemos que Jesus ensinou, ok? O jejum certo. Em Mateus 6, Jesus respondeu sobre quando os discípulos iriam jejuar, em Lucas 5, e então Jesus ensina seus discípulos sobre o poder do jejum em Mateus capítulo 17, 21, quando então os discípulos questionam, dizendo, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse, essa casta de demônio não sai senão pela oração e o jejum. Jesus então mostra que existe um poder no jejum, assim como existe um poder na oração, como meios de graça. Comparadamente, se nós dissermos que o jejum ofende a soberania, então teremos que também dizer que a oração também ofende a soberania, porque ambos são meios da graça. Eu preciso orar para receber aquilo que a graça soberanamente me dá. É as mãos que recebem aquilo que a soberania disponibilizou. O jejum é o momento em que me concentro nessas disponibilidades divinas e soberanas. Ok? Então precisamos compreender isso. O poder do jejum é o poder da concentração também. Jesus estava a dizer, não comam até que apliquem a oração e o poder da liberdade na pessoa. Entendo esse jejum como a não entrega aos espíritos renitentes, as castas demoníacas, meu apontamento. O jejum aqui não é ritual católico, nem é fetiche neopentecostal, tampouco é ofensa à soberania de Deus, como afirmam alguns reformados, antes obediência às palavras do soberano encarnado, que jamais comia até que o trabalho estivesse terminado. Vocês perceberam isso que eu li?
Jesus nunca comia até que o trabalho dele tivesse terminado. Vou já explicar daqui a pouco. Jesus nunca chegava a comer até que um trabalho estivesse terminado. Jesus resistia às resistências. Ok? Jejum é resistência à resistência. Vou falar daqui a pouco já isso. Já dissemos que jejum não trata com Deus, mas trata conosco. Não concentra Deus a nós, concentra-nos a Deus. Também o jejum não trata com os demônios, trata conosco. Olha, o jejum não é um poder que você aplica nos demônios para eles sair. Não, o jejum trata contigo. Ok? Assim como o jejum não trata com Deus, nem trata com os demônios, só trata contigo. Ele te abate de tal maneira que toda a tua concentração esteja no motivo que te levou a orar e a se concentrar. Por isso não existe apenas jejum sem oração. Amém? Embora exista oração sem jejum, não existe jejum sem oração. Ok? Então, não trata com o demônio, trata conosco, com a nossa falta de fé. Por Jesus repreende ele, é por vossa falta de fé. E esta caixa sai com oração em jejum. Fé é o quê? Fé é sinônimo, fé pode ser sinônimo de paciência ou não? Fé pode ser sinônimo de esperança ou não? Fé pode ser sinônimo de confiança. Só vou pegar essas três. Fé é confiança, fé é certeza, fé é esperança. Fé é esperança, fé é confiança, fé é certeza. Logo, se os discípulos estavam a dizer, em nome de Jesus, sai! Não saiu. Foram chamar, vai lá você, Felipe. Em nome de Jesus, sai! Demônio, não vou sair. Eles depois ficaram cansados. Será para ele não está saindo mesmo, vamos pausar. Vocês percebem? Quando Jesus disse, o pai vai e disse, trouxe o meu filho aos vossos discípulos, e eles desconseguiram. Por que desconseguiram? Porque deixaram de insistir, deixaram de orar. Se calhar pararam para descansar, pararam para beber água, pararam para comer. Quando Jesus vem, lhes fala, essa caixa não sai senão o coração em jejum. E Jesus dá exemplo disso na sua própria vida. Porque Jesus nunca parava um trabalho até que tivesse terminado. Tiago mais tarde vai nos ensinar isso, dizendo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, aleluia. Então o que Jesus nos ensina é concentração, é permanência. Eu estou a orar por alguém, não vou parar até que essa pessoa esteja bem. Nem que isso vai fazer com que eu não coma, não beba, eu vou continuar a orar até que esse demônio saia. Porque a Bíblia diz, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso significa que o diabo resiste. Não é um problema da soberania, é um problema da minha fé, da minha convicção. E a minha fé tem que insistir com o diabo, sai. Nota só, Jesus uma vez orou por um cego. E Jesus orou por ele, depois disse, estás a ver o quê? Disse, estou a ver árvores andar tipo homem. Jesus voltou a colocar a mão sobre ele e orou e disse, agora estás a ver o quê? Estou a ver bem. Significa esse episódio, na primeira vez que Jesus orou, falhou sua oração? Não. Mas Jesus voltou a orar uma segunda vez, para nos ensinar a insistência e a persistência na ministração da graça e do dom. Ok? Não é porque como soberano ele tenha falhado, mas porque tem aqui nos ensinar que há momentos que nós vamos orar duas vezes por uma situação, até que esteja perfeitamente feito. Há momentos que você vai orar uma vez e só vai ver árvores, a outra vez já vai ver homens. Uma vez só vai ver fusco, mas a outra vez vai ver claramente. Uma vez vai ver quase mais ou menos, mas outra vez vai ver bem, vai ver mais, vai ver cada vez mais. Por isso insiste em orar e insiste em jejuar. Ok? Então esse jejum que Jesus está nos ensinando é o jejum da graça. Mas muitos começam a ver paradoxo nisso, né? Então querem anular uma palavra de Jesus para fazer valer outra palavra. Mas em mim, Jesus é plenamente perfeito. Tudo que Jesus falou tem que ser visto como Jesus falou, crido como Jesus falou, não colocado dentro dos nossos sistemas de interpretação. Chamar o Deus Hermes para então entender o Deus Logos. Não temos como fazer isso. Jesus falou, tem de ser feito como Jesus ensinou. Ok? Agora, para terminar, 3 vezes vemos Jesus a jejuar. 3 vezes. Jesus jejuava. 3 vezes. Quantas vezes Jesus jejuou? Dentro do meu estudo. Isso pode ficar pesado para alguns, mas 3 vezes. Ok? Primeira vez. Em Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. E igualmente, referência em Mateus 4, versículo 1 e 2. Nós vemos Jesus a ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ok? Ou foi levado pelo Espírito para jejuar, e então Satanás o tentou. Essa é a primeira vez, ok? Também já aprendemos que ao começar seu ministério, Jesus jejuou, ok? Fazendo-se então imperativo que o jejum tem sua importância. Alguns vão pegar Isaías para dizer que o jejum que Deus quer, já disse também aqui na quinta-feira, né, Pastor Glória?
na quinta-feira ou terça, o jejum já não é válido na graça, porque Isaías fala que o jejum que Deus quer. Isso aqui é desculpa só de pessoas que não têm fome por Jesus, por isso não querem se entregar em oração plena. Não tem fome. Não querem jejum. Se você não quer jejuar, fala mesmo, não tem problema de estômago, não gosto de jejuar, então não jejua, porque não existe uma obrigatoriedade. Isso não leva para a salvação. Este é um momento de concentração aqui na terra, para então se aprofundar em comunhão, em dedicação e entrega, ok? E você vê pessoas que vão fugir do jejum, a improdutividade deles para você ver. Vai ver a improdutividade dessas pessoas que fogem à entrega, à dedicação, à oração. Só falam, só escrevem, nada fazem, nada realizam para a glória de Deus. Mas você foi chamado para então se entregar a uma vida de fome e sede por Jesus. E na carne, as fomes e as sedes simplesmente vão dizer amém àquela fome interna que quer trazer para fora o que está dentro. Ao começar o ministério, Jesus jejuou. E é interessante, jovem, você que começar o ministério, comece em concentração, comece em jejum, comece comendo dessa comida, ok? Ao começar. Qual é a outra vez então que Jesus jejuou? Alguns estão já interessados ali, mas nunca viu mais outra vez que Jesus jejuou, ok? Jesus também jejuou para se concentrar numa missão. Ok? Jesus se jejuou para se concentrar numa missão. Onde é que está escrito isso? Lucas capítulo 4, versículo 33 a 35. É necessário ler com calma para entender isso. Vamos lá. Lucas 4, versículo 31 diz o seguinte. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, eu disse Lucas, desculpa. Ao se concentrar numa missão, em João 4... todos são discípulos, então está aqui me fazer confusão. Todo o evangelho. João 4, versículo 31 a 35. Jesus jejua para se concentrar numa missão. Vamos ler. João, capítulo 4, versículo 31 a 35. Diz a palavra. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come! Quem disse? Os discípulos. Mestre, come! Porque Jesus sentou no tanque, pediu água, ok? A mulher não quis lhe dar. E na verdade Jesus pediu, não porque queria ter água, mas porque queria dar água à mulher. Se tu soubesse quem te pede, tu lhe pediria, ele te daria água, ok? E então Jesus jejuou nessa altura, porque os discípulos chegaram com comida, porque foram comprar. Disse, mestre, come! E Jesus disse o seguinte, olha lá. Tem um alimento para comer que vós não conheceis. Tem um alimento para comer. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Uau! Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois estão brancos para a colheita. Amado, Jesus não jejuou apenas para começar o ministério. Jesus jejuou para se concentrar numa missão. Jesus está aqui a usar o jejum, ou usar um símbolo para falar do jejum. Jesus está a falar da outra comida, como está a falar do outro campo, de outra colheita. Amados, isso é terrível. Amados, enquanto Jesus não terminava uma pregação, enquanto Jesus não terminava o anúncio, ele não comia coisa alguma. Jesus se concentrava completamente. E não é porque não tinha comida, é porque a comida melhor era fazer a vontade do Pai. Ele diz até que, assim como aqueles judeus juraram, se nós não matar Paulo não vamos comer. Jesus tinha outra declaração, se Samaria não crer no evangelho, não ouvir o que eu tenho para falar, eu ainda não vou comer, até que eles todos ouçam, eu comerei. A mulher samaritana já foi chamar todo mundo. Jesus está à espera para comer uma nova comida, a comida do anúncio, a comida da proclamação, a comida da pregação, a comida da evangelização, a comida da transformação, a comida do anúncio do reino, a comida do aplicar da graça num povo que estava em escuridão da ritualidade, dos pais, dos montes. Oh, glórias a Deus! Quando aquele povo chegou, ouviu o evangelho, eles creram. Nunca jejum tenha dado mais poder à pregação, mas tenha dado mais poder ao pregador. Não que o jejum tenha dado mais poder à pregação, mas tenha dado mais poder ao pregador. O poder da concentração, o poder da dedicação, o poder da inteireza à concentração. Aleluia! E outro momento que Jesus jejuou, Jesus jejuou no fim de uma missão. Amém? Vamos encontrar isso em Marcos capítulo 6, versículo 31. Vamos ler o 31, 32. Diz a palavra. E disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo de comer. Não tinham tempo de comer. Eles não tinham tempo de comer, porque muita gente estava vindo, eles oravam, curavam, não tinham tempo de comer. Vocês podem perceber? Vocês podem entender? Eles não tinham tempo sequer para comer. Mas vamos lá, isso não vai ficar claro mais agora. E foram ações no barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheciam, correram para lá, ao pé de todas as cidades. Lá chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles, ok? E aí Jesus multiplicou o pão e peixe,
para 7.000 pessoas comerem, a primeira multiplicação de pão, certo? E logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante para o outro lado da Betsada, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. E tendo-as despedido, foi ao monte para orar. Nota só, eles já não tinham tempo de comer. Trouxeram 5 pães, 2 peixinhos, multiplicou, deram de comer, os discípulos deram de comer, acabaram de dar de comer, despediu a multidão, não comeu, subiu no monte para orar. Jesus jejuava no começo do ministério, ao cumprir uma missão e para dar glórias a Deus por uma missão bem sucedida. No fim de um grande trabalho, Jesus não saía batendo no peito. Jesus caía de joelho diante do Pai que o enviou, que o ungiu, e glorificava a Deus como sua melhor comida e sua melhor bebida. Eu gostaria que as pessoas jejuassem como Jesus jejua. Jejue ao começar do ministério, jejue a cumprir uma missão, jejue no fim de uma missão para glorificar aquele que é o provedor, aquele que te encheu de glória, aquele que te encheu de graça, aquele que te encheu de poder. Esses são os meus da graça. Nessa Páscoa, nesse jejum nacional, que Deus possa levantar homens que jejuam como Jesus. Que jejuam não como dor, mas jejuam como prazer. Não jejuam como tristeza, mas jejuam como alegria. Não jejuam como trancas na cara, mas jejuam como sorriso nos lábios. Não jejuam como sofrimento, jejuam como liberdade. Não jejuam para que possam alcançar algo de Deus mais do que já alcançaram, mas jejuam para manifestar algo que já alcançaram em Deus, para que isso abençoe outras vidas por meio delas. Glórias a Deus! Espero que o Senhor esteja nessa Páscoa a falar contigo e a te instruir acerca de jejum, a te instruir a jejuar como Jesus. Eu fiz esse apontamento e fica claro para vocês. 3 vezes vemos Jesus a jejuar ao começar seu ministério, ao se concentrar numa missão em João 4, ao terminar de uma missão, em fim de uma missão, em Marcos 6, 31 a 45. Aleluia! Jesus nos ensina a resistir. Jejuar é resistência a resistência. A caixa de demônio que só sai coração em jejum. Mas nós precisamos resistir a Satanás quando ele tenta resistir contra nós. E nós temos a promessa que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós só precisamos atacar nessa batalha, nesse embate espiritual. Precisamos orar incessantemente, ganhar terrenos nesse mundo. Precisamos ganhar terrenos outra vez na Europa. A Europa está desviada. As igrejas dos grandes reformadores, a igreja dos grandes pregadores estão fechadas, transformadas em bar, porque abandonamos a oração, abandonamos o jejum, esquecemos a prática da constante busca em Deus e precisamos voltar urgentemente para a glória daquele que nos chamou da treva para a maravilhosa luz e nos confiou o ministério da reconciliação. Que Deus possa misericordiosamente nos ajudar. Lá em casa você precisa entender o poder do jejum. Não é um poder que se some ao poder, mas senão um poder que subtrai as distrações, subtrai as fraquezas, subtrai a carne, subtrai o poder das nossos desvios, nossos devaneios, nossas fraquezas. Concentra-nos completamente na nova comida que temos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar essa Páscoa. Que Deus possa lhe ensinar o caminho verdadeiro de anunciar a Cristo no mundo. Que possamos pregar Cristo nessa Páscoa. Como disse o reverendo Adilson Almeida no programa que fizemos lá no Janela Aberta. Que provável é que depois dessa Páscoa grandes milagres acontecerão, porque essa Páscoa agradará muito a Deus no facto de muita gente então estar concentrado em família. Alguns na Páscoa ainda traíam as esposas, saíam com as amantes, mas nessa Páscoa você está diante da sua família e Deus será glorificado. Você entrará em arrependimento, você chorará por ter abandonado por muito tempo a sua casa. Nessa Páscoa você ficará diante dos teus filhos e lhe contará o que aconteceu no Egito, em Êxodo 12. Você contará para a sua família o que aconteceu na cruz do Calvário. E você contará para a sua família o que vai acontecer nos céus, nas mesas eternas diante de Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros profetas e apóstolos. Você contará essas verdades.
essas verdades do símbolo da história, essa verdade da manifestação e aplicação no Calvário e na ressurreição. Você hoje pode ir à cruz em Gólgota, olhar para a cruz vazia, e você pode ir para a sepultura, não muito distante da cruz, e você vai encontrar o túmulo vazio e certamente um novo amanhecer. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele opera milagre, Ele opera transformação. Ore lá em casa agora. Vamos terminar esse culto. Eu quero abençoar sua vida, não com bênção minha, senão com a bênção da palavra. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito seja contigo e com a tua família, no sacro santíssimo nome de Jesus. Vamos adorar agora. Vamos adorar enquanto você ora lá em casa. Enquanto você ora lá em casa, a mão de Deus entra na sua casa. Haja cura onde você está, haja libertação onde você está, haja verdadeira manifestação do Evangelho. Oh, aleluia!